Você sabia que o primeiro Código Penal do Brasil independente tinha penas diferentes para escravizados negros e cidadãos livres, mesmo que o crime cometido fosse o mesmo? Esse Código Penal de 1830 seguiu pelas 6 décadas seguintes até a proclamação da República. Por muito tempo, essa foi a lei que buscou moldar o comportamento dos brasileiros na vida em sociedade, reforçando a discriminação do escravismo. Fiquem comigo que eu conto mais sobre esse período da história do Brasil. Oiê, eu sou a Babi Cavalcante e essa é a Dica Preta da semana. Mas antes de tudo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe e curta esse vídeo. Segundo pesquisa de Ricardo Westin, em artigo na Agência Senado, no Império, o Código Criminal rígido da época permitia uma variedade de penas aos cidadãos livres, dependendo do crime cometido. Entre elas, a execução por enforcamento, prisão ou sem trabalho, exílio do Brasil, suspensão ou demissão do emprego público e pagamento de multa. 3 outras penas merecem destaque. A gales, que consistia em trabalhos públicos forçados com os indivíduos acorrentados uns aos outros. O desterro, que era a expulsão da cidade onde o crime foi cometido. E o degredo, que resultava no exílio do cidadão para uma cidade específica determinada na sentença. Essa ampla variedade de penas era aplicada aos cidadãos livres, enquanto apenas 2 sentenças eram aplicadas para as pessoas escravizadas: a morte e os trabalhos forçados. No caso em que os escravizados recebessem uma sentença mais tranquila do tribunal, como prisão ou multa, o Código Criminal determinava automaticamente sua mudança em açoites, uma pena proibida para os que eram livres. A punição não poderia ultrapassar 50 chicotadas por dia. Se o juiz estabelecesse 200 chibatadas, por exemplo, a punição teria que ser dividida em pelo menos 4 dias. Antes de ser assinado por Dom Pedro I e começar a ser executada, o Código Criminal passou por discussões, modificações e foi aprovada pelo Parlamento. Durante as discussões, houve defensores do uso da forca como um meio de controlar as pessoas escravizadas, que eram consideradas bárbaras e imorais. Um exemplo disso foi o deputado Francisco de Paula Souza, de São Paulo. De acordo com um político, a prisão era considerada uma condenação mais leve, porque os escravizados se entregariam ao repouso e à embriaguez. Também havia aqueles que eram contra a punição, como o deputado Antônio Pereira Rebouças, da Bahia, pai do abolicionista André Rebouças. O parlamentar acreditava que a morte não apavorava os escravizados, uma vez que os suicídios, comuns como forma de rebeldia, eram mais sucessivos entre eles. Já o deputado Carneiro da Cunha, da Paraíba, chegou a afirmar que no Brasil ninguém queria assumir o papel de carrasco, a pessoa encarregada de guiar o condenado até a forca. Esse era o nível das discussões sobre o que determinava o destino de 2 milhões de escravizados, número levantado na época pelo deputado Francisco de Paula Souza. No final, o Código Criminal entrou em vigor, incluindo a pena de morte. No entanto, a aplicação da pena capital estava restrita a 3 casos específicos: latrocínio, liderança de insurreição escrava e homicídio com agravantes, como o uso de veneno, incêndio, emboscada ou assassinato por pagamento. Nessas 3 situações, a lei não estabelecia diferença entre escravizados negros e cidadãos livres. Quando Dom Pedro I assinou o Código Criminal, o Brasil tinha apenas 8 anos de independência como Estado e vivia em um momento de mudanças institucionais. Com o estabelecimento da Constituição em 1824, do Senado e da Câmara em 1826 e do Supremo Tribunal da Justiça em 1828, faltava ainda um código legal que orientasse o comportamento dos cidadãos e, assim, certificasse a visão de ordem e segurança da época. Os crimes e as penas do tempo do absolutismo monárquico estavam obsoletas. As punições desse período, por exemplo, incluíam a amputação de membros e a marcação da pele com ferro quente. Além disso, a pena de morte era aplicada de maneira generalizada. O Código Criminal foi elaborado com base nos fundamentos estabelecidos em 1827 por meio de 2 projetos de leis apresentados na Câmara dos Deputados. Um desses projetos foi proposto pelo deputado José Clemente Pereira, do Rio de Janeiro, enquanto o outro foi apresentado pelo deputado Bernardo Pereira de Vasconcelos, de Minas Gerais. Em seus 303 artigos, o novo código tinha como objetivo reprimir uma ampla variedade de crimes, que incluíam desde a tentativa de subverter o imperador até a compra de votos, abuso de autoridade, falsificação de moeda, estelionato, pirataria marítima, vandalismo, aborto, estupro, adultério, casamentos não autorizados pelos pais,
mendicância e até mesmo a vadiagem, da qual eram acusadas pessoas pobres que não trabalhavam. A maioridade penal era de 14 anos. No entanto, mesmo crianças e pré-adolescentes eram levados ao banco dos réus e até mesmo à prisão quando os tribunais consideravam que eles agiram com consciência. Nessas circunstâncias, eles eram libertos assim que completassem 17 anos de idade. O Código Criminal não apenas refletiu as condições sociais do Brasil em 1830, mas também o contexto político da época. O conteúdo da lei foi uma derrota para Dom Pedro I e uma vitória para seus adversários no parlamento. Contrariando possivelmente os desejos do imperador, a lei não estabeleceu a pena de morte para nenhum crime de natureza política. Dom Pedro I encontrava-se politicamente enfraquecido, tanto é que, em abril de 1831, somente 4 meses depois após assinar o Código Criminal, ele abdicou do trono brasileiro e deixou o país, nunca mais retornando. Em 1835, uma lei foi decretada, ampliando as circunstâncias nas quais os escravizados poderiam ser condenados à pena de morte. No entanto, em 1836, próximo à sanção da Lei Áurea e diante da pressão dos abolicionistas, os parlamentares decidiram remover do Código Criminal a pena de açoites. A República apresentou aos brasileiros um novo Código Penal em 1890, que restringiu a pena de morte à legislação militar apenas em tempos de guerra. Atualmente, o Código Penal em atividade é o de 1940, tendo passado por várias atualizações ao longo dessas 8 décadas. Apesar das mudanças e do acesso à direito ao longo das décadas, incluindo a tipificação do racismo como crime, a população negra continua sendo alvo frequentemente de injustiças na aplicação da lei no Brasil. Ainda hoje, pessoas negras têm mais chances de serem presas e receberem penas mais duras do que as brancas, compondo de forma desproporcional a superpopulação carcerária no país, por exemplo. De acordo com dados do 14º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, publicado em 2020 pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a proporção de pessoas negras no sistema carcerário brasileiro é de 66,7%. O levantamento mostra que esse número cresceu 14% em 15 anos, ao mesmo tempo que a proporção de brancos presos teve uma queda de 19%. Ainda segundo a pesquisa, a cada dia que passa, as prisões no Brasil têm se tornado ambientes fadados a um mesmo perfil, visto que no país se prende cada vez mais a população negra. Essa situação, conforme seguem denunciando pesquisadores dentro e fora do movimento negro, tem relação direta com o passado colonial e escravista do Brasil, que ainda se reflete na estrutura social brasileira. E aí, conhecia esse pedaço da nossa história? Conta aqui nos comentários. E se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, curta esse vídeo e compartilhe com geral. Aproveite e apoie o jornalismo independente da Alma Preta. Participe da nossa campanha de financiamento pelo QR Code que aparecerá na sua tela. Beijos e até a próxima Dica Preta.